hidróxido de cálcio, né? Para que ele é indicado? Para fazer forramento de cavidades muito profundas. Então, se eu tiver uma cavidade rasa, média, não preciso usar o hidróxido de cálcio. Só quando eu tenho aquela cavidade muito profunda, muito próxima à polpa. Para capeamento pulpar direto, isso é muito feito também na odontopediatria. Se eu tive a exposição pulpar, eu expus a polpa, tá sangrando, então eu uso lá o hidróxido de cálcio. Ele também é utilizado como um curativo em tratamento endodôntico, vou só citar isso para vocês rapidamente, e para cimentação de coroas provisórias. Então, esses dois aqui, ó, não entram na nossa aula de hoje, que nós estamos falando de proteção pulpar, vocês vão ver em outras disciplinas, né? Quais são as vantagens da gente utilizar esse hidróxido de cálcio? Ele possui um pH alcalino. O que esse pH alcalino faz? Estimula os odontoblastos que estão lá na polpa a produzirem a dentina terciária, que vai proteger aquela polpa. E quando eu tive uma exposição pulpar, esses odontoblastos, estimulados ali pelo aumento do pH, provocado pelo hidróxido de cálcio, vão formar pontes de dentina. Então, eu construo uma dentina ali fechando aquela exposição pulpar, né? E ele também apresenta ação antimicrobiana devido a esse pH alcalino. É tudo que a gente precisa para um material de forramento, né? Estimular a proteção da dentina, recuperar essa polpa aí, ter uma ação antimicrobiana, porque eu tenho uma cavidade profunda, pode ter ficado micro-organismo ali na hora de remover aquela cárie. Mas ele apresenta desvantagens. Ele é solúvel em umidade, ele também precisa ser solúvel, porque é na presença de umidade que o hidróxido de cálcio libera os íons que vão promover aquele aumento do pH. Mas na hora de colocar os materiais protetores, né, como material de base que vai em cima desse hidróxido de cálcio, a gente precisa tomar cuidado com essa solubilidade para não tirar o hidróxido de cálcio de lá. Ele precisa ficar lá para fazer a proteção. E ele tem baixa resistência mecânica, a tração e a compressão. Por isso que ele é material de forramento, porque a gente precisa usar uma película muito fina, ele não tem resistência mecânica. Então, ele não suporta as tensões que incidem lá sobre a restauração, né? Por isso que a gente também, depois dele, põe material de base. Como que a gente compra o hidróxido de cálcio no mercado? Como que ele vem pra gente, né? Nessas três modalidades que a gente usa, a gente compra ele na forma de pó para fazer a solução de hidróxido de cálcio, ou a suspensão de hidróxido de cálcio, ou a pasta de hidróxido de cálcio. E a gente também pode comprar ele na forma de cimento, onde vem uma pasta base e uma pasta catalisadora. Duas pastas, na verdade. A pasta de hidróxido de cálcio foi a primeira a ser utilizada, então ela começou a ser utilizada lá em 1920. Então vamos ver como que a gente faz essas diferentes modalidades aqui de hidróxido de cálcio. E como que ele age, né? Por que ele tem lá aquele aumento de pH? Então, eu compro lá o hidróxido de cálcio na forma de pó, por exemplo. Vem ali hidróxido de cálcio. Em contato com a umidade, então ali a dentina tá úmida, a polpa, né, tem umidade, ele vai se dissociar em íons cálcio e íons hidroxila. Isso lá na exposição pulpar, então tá sangrando, vai promover uma necrose superficial, uma camada ali de necrose superficial. E vai também aumentar o pH. Então estimula os odontoblastos que estão na polpa a fazer a deposição de dentina terciária, dentina reacional. E é devido a esse aumento de pH também, né, esses íons liberados, que tem ação antimicrobiana. Então, como é que ele age com essas bactérias, né? Ele faz a inibição de algumas enzimas bacterianas, tem ação na membrana citoplasmática lá da bactéria, então a bactéria é envolvida, né, por uma membrana, então ele tem ação nessa membrana. Ele consegue fazer ativação enzimática dos tecidos e ele também age lá na fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina ela tem um papel importante no efeito mineralizador, na produção ali de mineral, né?
E todas essas boas propriedades do hidróxido de cálcio se deve a esse pH elevado, que fica em torno de 12,6 aproximadamente, né? Isso promove lá a liberação daqueles íons, os íons hidroxilas, que vão elevar esse pH e poucas bactérias sobrevivem nesse pH superior a 10, né? As bactérias, elas gostam de pH ácido normalmente. E aí a gente viu que com o pó a gente faz solução de hidróxido de cálcio, suspensão de hidróxido de cálcio e pasta de hidróxido de cálcio. O que é essa solução? Como eu faço ela, né? Eu vou pegar de 10 a 20 gramas de hidróxido de cálcio pro análise, ele vem escrito PA. Vou colocar ele em 200 ml de água destilada num recipiente. E aí eu vou ter uma solução alcalina, ou seja, com pH alto, do hidróxido de cálcio a 0,2% aproximadamente. Eu não vou agitar. É como se eu tivesse uma água de hidróxido de cálcio. Não é para fazer agitação. Põe o hidróxido de cálcio lá no fundo, coloca a água, então eu vou ter uma água ali alcalinizada, né? Uma solução alcalina. Para que eu uso isso? Para fazer a limpeza da cavidade. Então, tirei, removi todo o tecido cariado, vou limpar a cavidade. Como o hidróxido de cálcio é antimicrobiano, vai fazer a limpeza. Essa alcalinidade, né, esse pH elevado, é que vai promover o efeito, né, contra as bactérias. Também vai estimular a produção de mineral e também vai funcionar como hemostático. Então, se eu tiver exposição pulpar, sangramento, vai ser um hemostático, né? Depois vem a suspensão do hidróxido de cálcio. Também faço com o pó. Eu vou pegar o pó de hidróxido de cálcio e vou suspendê-lo em um solvente com um espessante. Pode ser uma solução aquosa de metilcelulose, por exemplo. Esse eu preciso agitar. Eu vou colocar lá no recipiente, vou agitar. Eu vou fazer a aplicação dessa suspensão na cavidade com um dispositivo específico, como uma cânula. Então, pego uma seringa com uma pontinha ali, né? Uma seringa que eu possa aplicar isso na cavidade. Como ele está diluído em um solvente, eu aplico na cavidade, o solvente evapora e ele deixa para mim na cavidade uma película forradora de hidróxido de cálcio, que é, por exemplo, essa película branca e fosca que a gente vê nessa imagem. E a pasta de hidróxido de cálcio, que é aquela que é primeira, né, que começou a ser utilizada lá em 1920. A gente vai usar ela para fazer a proteção pulpar direta. Então, expus a polpa, tá sangrando, o que eu faço? Pego o hidróxido de cálcio PA, o proanálise, né, ele vem escrito PA assim. Faço uma pasta com água destilada. Então, eu vou proporcionando ambos os materiais até formar uma pastinha mesmo. E o cimento de hidróxido de cálcio que a gente usa bastante. Ele pode ser fotopolimerizável, essa imagem, e aí essa marca comercial, que é a Biodinâmica, ela disponibiliza em duas cores, branco e na cor de dentina. Então, vem nesse tubo aqui único, com uma ponteirinha bem fininha, você aplica ali só no local que precisa, fotopolimeriza. Então, ele vai ter uma menor solubilidade do que o quimicamente ativado. Tem na forma de duas pastas. Então, o que tem na composição desse cimento, né? No fotopolimerizável, que é esse aqui dessa imagem, existem outras marcas comerciais, é uma pasta única que vai conter hidróxido de cálcio, mais outras coisas, como o sulfato de bário, que é um agente que promove a radiopacidade, por exemplo, a resistência, e isso vai estar disperso numa resina, né, em monômeros de metacrilatos. Porque eu vou fotopolimerizar, vou ter uma reação de polimerização e ali tem hidróxido de cálcio para fazer o efeito que eu preciso. E a mais comumente utilizada é o cimento quimicamente ativado, vem na forma de duas pastas. Aqui fala, o fabricante determinou que chama pasta base catalisadora, mas na verdade a pasta catalisadora ela não é um catalisador da reação. São duas pastas com composições e componentes diferentes que quando eu juntar vão sofrer ali uma reação química. Na pasta base, eu tenho, na maior parte dela, dióxido de titânio
E eu vou ter outros componentes, como óxido de zinco, sulfato de cálcio, sílica, glicosalicilato e pigmentos. Essa pasta tem um pH já elevado, olha, 8,6. Cada componente desses tem um papel na reação, tá? A pasta catalisadora, que na verdade não é catalisadora, né? É só uma outra pasta, é a que contém o hidróxido de cálcio em aproximadamente 50% da composição. Vai ter também óxido de zinco, etiltolueno-sulfonamida e ela tem um pH bastante alcalino, de 11,3, né? Então, como exemplo, por que, né, que a gente precisa de tanto componente químico assim? O salicilato, quando a gente mistura pasta base com catalisador, o salicilato e o hidróxido de cálcio, eles vão participar da reação de presa, por exemplo. E o óxido de zinco também. A gente forma aqui um sal, né? E esse óxido de zinco também participa da formação da matriz que a gente precisa formar para esse cimento. O hidróxido de cálcio, o cimento, ele é um bom isolante térmico e elétrico. A gente precisa disso, né? Porque a gente não quer que aquele estímulo térmico chegue na polpa e seja mais uma agressão, nem o estímulo elétrico. Então, isso é importante quando a gente coloca ele sob as restaurações metálicas, né? De amálgama ou outras restaurações metálicas. E ele também faz uma barreira química, né, que não deixa penetrar ácidos existentes em alguns materiais restauradores. Então, tem materiais, inclusive de proteção, que tem ácido que pode ser agressivo para a polpa, né? E ele possibilita também a formação da dentina terciária, assim como o pó. E aqui a gente tem uma ressalva que é muito importante, até na hora da gente manipular, né, e aplicar na aula prática. A gente vai aplicar esse hidróxido de cálcio apenas naquele local da cavidade que está muito profundo, apenas na parede axial da cavidade. A gente não pode aplicar isso nas paredes laterais da cavidade. Por quê? Eu vou vir com material de base, material restaurador, e eu preciso das paredes para eu fazer a adesão ou para eu ter um bom vedamento marginal. Se eu tenho hidróxido de cálcio ali, ele impede que o meu outro material que vem por cima encoste na parede lateral para fazer a função dele, né? E aí, ele é solúvel, né? Se eu deixo ele nas paredes da cavidade, o material de base ou o material restaurador não encosta ali, tá encostando no hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio vai solubilizar e a gente pode ter uma microinfiltração, uma infiltração marginal, tá? Então, a gente aplica só no fundo da cavidade, na porção mais profunda que está precisando de proteção. Ah, eu levei o material na cavidade, tinha excesso, sujei a parede. Está num local de difícil acesso na boca do paciente, sujei a parede. Aguarda a presa e faz a limpeza, a remoção desse hidróxido de cálcio. Vamos ver como que a gente faz a manipulação desse material, que é o que a gente vai fazer na aula prática. Todos esses vídeos eu estou disponibilizando para vocês também na plataforma, tá? A gente vai utilizar a placa de vidro. Aqui eu coloquei a espátula 22, ela é preconizada em alguns livros. Esse é o aplicador de hidróxido de cálcio. A pasta base e pasta catalisadora, né? E o fabricante, ele pode fornecer também esse bloco de espatulação, mas a gente vai espatular na placa. Eu coloquei a espátula 22, mas vocês podem utilizar também a espátula 70, tá? Então, a gente vai dispensar uma pequena quantidade da pasta base na placa ou no bloco de espatulação. É muito pouca essa quantidade, tá? A gente não precisa de muito material, porque a gente vai aplicar em apenas um local. A proporção é de 1 para 1, então eu vou aplicar as duas pastas no mesmo comprimento. Então, com a espátula 22 ou espátula 70, o que vocês estiverem utilizando, a gente vai fazer a espatulação em um movimento rápido, uma espatulação vigorosa de cerca de 10 segundos, que é o que é preconizado no livro do Alessandra Reis e do Logers, por exemplo. Olha a quantidade que a gente pega no aplicador de hidróxido de cálcio, que é onde tem aquela bolinha, né? É muito pouquinho, e é só aquilo que a gente vai levar na cavidade, né?
Então, aqui para ilustrar, né, como que a gente faz a aplicação desse cimento de hidróxido de cálcio na cavidade. É semelhante, gente, para o pó, tá? Para pasta, a gente aplica só naquele local mais profundo que precisa proteger. Então, aqui está sendo feita a remoção do tecido cariado. Removeu-se o tecido cariado, eu posso fazer a limpeza dessa cavidade com aquela solução de hidróxido de cálcio ou com a suspensão, então eu aplico com uma cânula, espero o solvente evaporar. Depois de feita a limpeza da cavidade, a gente vai aplicar o cimento de hidróxido de cálcio. Se tiver exposição pulpar, é o pó ou a pasta, feita lá com a aguinha destilada. E aí eu venho com o cimento e aplico só naquele local mais profundo da cavidade, então só na parede axial. Não coloco nas paredes laterais. Aí eu venho com o material para base e depois com o material restaurador. Esse material para base a gente vai aprender nas próximas aulas, tá? Então aqui mais um vídeo ilustrativo de aconteceu uma exposição pulpar, o que eu faço? Como eu utilizo os diferentes hidróxidos de cálcio e fazendo aí uma base, né? Para depois fazer a restauração. O capeamento pulpar direto é aquela proteção pulpar direta, quando teve a exposição pulpar, tá? Então, aqui, representativo de uma exposição acidental da polpa, tá? Tem um pequeno sangramento ali. Então, ele vem com o hidróxido de cálcio em pó, o pró-análise, o PA. Aqui não foi feita uma pastinha, né? Ele tá aplicando o pó diretamente. Então, leva uma pequena quantidade do pó. Com o aplicador de hidróxido de cálcio, ele apenas acomoda o material. Então, esse pó vai fazer a necrose superficial ali daquele local de exposição, né? Ele vai remover os excessos, ali é uma cureta de dentina, uma colher, tá? Então, ele pega ali uma pequena quantidade na pontinha do aplicador de hidróxido de cálcio e ele vai acomodar isso primeiramente em volta desse pó, para não deslocar o pó. Então, com muito cuidado, vai acomodando esse cimento de hidróxido de cálcio. A ponteira laranja, né? Ela tem ali um aplicador que facilita bastante para a gente. A Centrix, ela ajuda a não ter a incorporação de bolhas, né, no material. Então, ele vai aplicar a espessura necessária para base. É esse material que a gente vai aprender na próxima aula. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi sobre proteção pulpar, o que influencia na seleção desse material protetor, né, que a gente viu que é a profundidade da cavidade, a idade do paciente, o tipo de dentina que eu tenho ali, dependendo da profundidade da cavidade, e o material restaurador que eu vou usar. A gente viu também como se faz o forramento com o hidróxido de cálcio e na próxima aula nós vamos ver o cimento e o ionômero de vidro para fazer forramento ou a base, tá bom?